Vamos subir nosso outro convidado, aí a gente passa agora a bola para o nosso grande Azenha. Isso mesmo. Já está aqui conosco o Vivaldo Barbosa. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos vocês aí. Bom dia, Yara. Bom dia, Azenha. Estou contente de estar aqui. Nós estamos vivendo esse turbilhão nos últimos dias que vocês comentavam há pouco aí, mas também temos as nossas questões aqui permanentes, que, enfim, são muito aflitivas para a vida do povo brasileiro neste momento. Estou muito contente de estar com vocês aí, Rebeca, Yara, Zenha. Estou muito contente de estar com vocês para poder muito ouvir, muito aprender e refletir sobre esses momentos que estamos vivendo. Vivaldo Barbosa foi deputado constituinte, é um trabalhista histórico no Brasil. Qual é o problema do momento no Brasil, Vivaldo, ao qual você acaba de se referir? Qual é nossa prioridade enquanto o mundo está em chamas, na Ucrânia e no Oriente Médio? Olha, o desafio fundamental do Brasil, né, continua sendo aí a construção de um projeto nacional, de um projeto brasileiro, exatamente para termos capacidade de convivência soberana, altiva, num mundo em que este aí é um mundo em que estamos assistindo aí a guerras, já agora guerras no plural, né? Estamos assistindo a guerras, então o país precisa definir bem o seu destino. E essa é uma questão que está em jogo e em discussão no Brasil agora. Nós temos essas questões aí da vida do povo brasileiro que precisam de socorro, que precisa de ajuda, precisa fazer algum bem para muitos setores da vida brasileira, do povo brasileiro, como o presidente Lula tem feito, já fez anteriormente, está fazendo agora, socorrendo aqui e ali, resolvendo problemas aqui e ali para aliviar a vida do povo brasileiro. Mas nós temos os problemas fundamentais da estruturação de uma nação. E nisso aí você me colocou aí como trabalhista histórico. Eu sei que a idade sempre torna uma pessoa, às vezes, histórica no seu caminho, na sua vida, mas o trabalhismo, né, construiu no Brasil um projeto de nação. Você veja, o trabalhismo trouxe a Vale do Rio Doce para o Brasil ter sustentação em minério. Trouxe a siderúrgica nacional para o Brasil fabricar o seu aço para alimentar a indústria de maneira autônoma e independente. Depois trouxe a Petrobras para dominar o petróleo. Depois, ao lado, a Eletrobras, né, para dominar o setor de energia. E o BNDES, para fornecer os financiamentos, os créditos necessários ao desenvolvimento do país, de maneira autônoma e independente, para a construção da nação. Isso foi uma visão de construção da nação, uma vontade política que se formou. E essa vontade política se assentou no trabalhismo. Olha, agora nós estamos diante, né, deste quadro aí. Nos levaram a Vale do Rio Doce, nos levaram a Siderúrgica Nacional, agora acabam de levar a Eletrobras. E a Petrobras foi aí arrancada aos seus pedaços, tantos pedaços aí da Petrobras jogado para todo lado. A Petrobras deixou de ser aquela empresa íntegra, uma grande empresa brasileira. Aliás, de todas essa constelação, a Petrobras foi a grande pérola, deixou de ser aquela empresa íntegra. E como retomar isto? Como retomar os fundamentos que construíram a nação, um projeto de nação, e como nós agora montamos o nosso projeto de Brasil de maneira autônoma, independente. Porque se nós não fizermos isto, os grupos econômicos e o império vai sempre nos dificultar o avanço, vai sempre querer tomar pedaços, a gente vai sempre querer tomar o fruto do trabalho do povo brasileiro, o fruto da nossa riqueza, aquilo que o Brizola chamava de perdas internacionais,
e o que o Lula agora colocou muito bem na questão do dólar. Né? Então, nós agora, além dos problemas que têm que ser socorridos, nós temos que construir, não perder a dimensão da nação brasileira, não perder a dimensão de um projeto nacional. Esse debate precisa ser colocado e precisa ser chamado o governo para ficar mais atento a isto e apresentar e discutir soluções neste caminho. Vivaldo, eu sei que você está muito envolvido, numa campanha pela reestatização, ou pelo menos para a compra das ações, e que o governo retome o controle da Eletrobras. Por que é tão importante ter o controle dos reservatórios de água e da energia elétrica que sustenta a nossa indústria, Vivaldo? Olha, a energia, né, é uma das questões fundamentais da sustentação de um povo, de um país, de uma nação. Né? Essa questão da guerra na Ucrânia trouxe isso aí. Como é que a guerra trouxe a questão do controle de energia como questão de sobrevivência? Como é que essa questão foi colocada no meio da guerra da Ucrânia? Né? Então, por isso se construiu a Eletrobras. Aí veja que a Eletrobras avançou muito na área, no tempo dos militares, cobriu todo o território nacional, né? Levou energia a todos os cantos do país. Quando agora se fez essa privatização, chocante a privatização da empresa como a Eletrobras, né? Se fez da pior maneira possível, se é que tem boa maneira de fazer uma privatização de setor estratégico. Mas essa aí foi um jeito horroroso, que o próprio presidente Lula chamou de maracutaia, né, de um crime de lesa pátria. Então, você não pode conviver com isso. Né? Você não pode conviver com isso aí. Conviver em admitir a Eletrobras pela empresa que é, né, e o Brasil precisando do controle da sua energia, não ficar na mão de grupos econômicos, agora ter esses chamados fundos internacionais, né? Enfim, todos esses fundos, toda essa gente, esses grupos se unem nos seus interesses, e o Brasil, que é um país estratégico, olha a nossa dimensão territorial, olha a nossa situação geopolítica, a nossa importância no mundo. O mundo está começando a ver a importância do Brasil graças ao presidente Lula agora, né? Não há dúvida disso aí. A importância do Brasil. Então, nós somos um país que temos que nos cuidar das questões fundamentais. A Eletrobras é isso aí. E veja que a Eletrobras foi comprada, adquirida e está sendo dirigida por esse grupo que fez a maracutaias todas lá das americanas. Então, como é que nós vamos conviver com isso, Wesley? Como é que é possível conviver com isso? O governo pediu aí a AGU, a Advocacia Geral da União, para fazer uma ação junto ao Supremo. Foi feita uma ação junto ao Supremo. Mas o conjunto de ilegalidades na privatização da Eletrobras é tamanha, que são N pontos, uma lei toda que você tem que pegar de ponta a ponta para pedir e declarar a sua inconstitucionalidade, pois é inconstitucional, mas o governo pediu apenas um ponto, que eles colocaram lá, de que nenhum acionista pode ser representado nas decisões da companhia, nas assembleias, nas eleições de diretoria, conselho, etc., com mais do que 10% das suas ações. E o governo brasileiro, a União, acabou ficando com 43% das ações. Tinha a maioria, mas eles foram lá, aumentaram o capital da Eletrobras, então, de maneira que o poder da União se diluiu e eles subscreveram esse capital, a União passou a ter 43%. Mesmo sendo vitoriosa esta ação, que os advogados estão trabalhando na área, estão com graves preocupações dessa ação passar no Supremo. Mesmo passando,
nós vamos ter apenas recobrar o poder da União de ter 43% das ações. 43% é 43%, não é 50%, não é maioria. Você não adquire o controle. Então, uma questão que nós colocamos na mesa é o seguinte: esse grupo das americanas que fez tudo isso, fez uma imensa maracutaia, como já está dito aí, reconhecido. Então, a nossa proposta é que o governo da União desaproprie estas ações deste grupo que fez esse crime de lesa pátria, desaproprie essas ações, porque se o governo, embora eles tenham pequena parcela das ações ordinárias, mas montaram um grande esquema em torno disso. Se o governo desapropria estas ações, o governo dá um choque neste meio aí, e o governo pode voltar a controlar a Eletrobras em virtude das repercussões, das consequências de uma ação de desapropriação como esta aí. Agora, desapropriar, fazer uma desapropriação dessa, é preciso vontade política forte. É preciso coragem política, coragem cívica. Né? Enfim, esse debate nós estamos colocando, Azanha, para que todos se despertem para ele. Bom, Vivaldo, deixa eu entrar aqui com alguns comentários da nossa audiência participando aqui, enquanto você comenta. O Fernandão diz: para fazer isso, há que se neutralizar os maus políticos e entreguistas. Essa gente impede o Brasil de decolar. Prender o inelegível é um bom começo. Uma reforma de uma casa começa com remover o lixo, ele diz. O Décio Kerrer Marques, ele diz: o Estado no controle dos ciclos econômicos, extração do ferro, a transformação do aço, a produção da energia, né, a Petrobras e a Eletrobras, e um banco de desenvolvimento para mediar o capital. José Senac diz: aqui o povo morre de fome, balas perdidas, pessoas sendo mortas por engano, população preta sendo exterminada todos os dias, e dizem que somos um país pacíficos e amantes da paz. Ele comenta, né? E o Marcos Vinícius, ele fala: infelizmente os super ricos nunca serão taxados, afinal, os deputados são representantes destes empresários capitalistas e fascistas. E o Fernandão conclui aqui dizendo que Americanas é a Eletrobras amanhã. Podem comentar, minha gente. Eu queria fazer uma pergunta para o Vivaldo: de que forma essa concertação para poder trazer de volta, né, a Eletrobras para o controle do governo, do Estado brasileiro, passa pelo Congresso? Precisa passar ou é só mesmo no Supremo? Como que é isso? Você pode explicar para a gente como que é essa questão? Como que funciona? Olha, todos os atos que têm que ser praticados são atos de poder executivo. Por isso, nós somos um país presidencialista, felizmente. Lutei muito nisso aí na Assembleia Nacional Constituinte. Felizmente, a nação brasileira pode escolher o seu governante. Então, são atos de governo, não atos legislativos. Algumas questões podem, como essa ação que está lá agora no Supremo, podem depender de decisão judicial. Mas a questão central enfim, são atos de poder executivo. Porque essa exigência de limitação, aliás, de 10% para conseguir o poder de voto, é evidente que se espera que a justiça derruba isso aí. Mas então, a questão poderia passar a ser: então, o governo compra mais ações aí no mercado e passa dos 50%. Isso também pode ser um caminho. Mas essas ações aí não estão em mãos de gente inocentes. Né? Esse pessoal se aglutina, se articula. Ok, tem ações dispersas por aí, podem ser compradas, mas o fato é que esse pessoal se aglutina e pode criar embaraços ao governo. Agora, mesmo essas compras de ações são ações de governo, ações do Poder Executivo. Não precisa do centrão nisso aí, não precisa. E também essa medida que nós estamos levantando, que seria o grande choque, o grande começo
da retomada da Eletrobras. Essa desapropriação das ações do grupo das Americanas, né, é ação de governo, ação de poder executivo. Nos lembremos, quando o Leonel Brizola era governador do Rio Grande do Sul, ele lá com imensas dificuldades de suprir energia para o Estado do Rio Grande do Sul e dotar o Estado de comunicações suficientes para o seu desenvolvimento, Brizola desapropriou uma empresa internacional de energia elétrica, que era ligada à Light aqui do Rio, desapropriou, simplesmente foi lá e desapropriou e tomou conta. Fez a mesma coisa com a telefonia, que era uma empresa da ITT, da gigante ITT, que derrubou a Aliança no Chile, fez 1001 no mundo aí. Era uma empresa gigante, as duas empresas eram gigantes. Né? Não era apenas esse grupo aí de Americanas, não, eram empresas gigantes, mas desapropriou como um ato de Estado de defesa do interesse do Rio Grande do Sul. E isso aí depois, inclusive, cresceu tanto, isso foi tão forte na vida brasileira, que aí nasceu a telefonia, nasceu a Telebrás daí para frente, e nasceu a Eletrobras daí para frente, enfim, todo esse complexo de energia e telefonia que o Brasil passou a dominar. Então, é preciso desses atos políticos fortes assim, porque se um povo, uma nação recua, e recua demais, esses grupos avançam. O império avança, os grupos econômicos avançam. E é preciso o poder de Estado nisso aí. E o Estado brasileiro, erigido aí através do voto da nação brasileira, do presidencialismo, nós temos que marcar sempre isso. O Brasil está salvo pelo presidencialismo, pela eleição nacional presidencial, por esse grande encontro da nação que se faz numa eleição presidencial, essa grande manifestação da nação, de maneira que é preciso praticar esses gestos aí, estes atos que, enfim, indica que o país tem rumo, tem projeto e tem o seu destino bem definido. Ô, Vivaldo, eu queria fazer uma conexão entre o que está acontecendo no mundo, inclusive neste momento lá em Gaza, e a situação brasileira. Nós temos guerras da Ucrânia, e temos agora a guerra em Gaza, que tem como pano de fundo, muitas vezes, Vivaldo, a questão dos recursos, né? Israel, o recurso que Israel busca é a terra dos palestinos. A disputa pela Ucrânia é uma disputa que tem muito a ver com grupos econômicos importantes que apostavam na privatização completa da Ucrânia, que é um grande celeiro de produção agrícola da Europa. Nesse contexto, Vivaldo, considerando a situação brasileira, eu quero lhe perguntar o seguinte: aqui no Brasil, o Lula enfrenta o bolsonarismo. Ele foi atacado esse fim de semana pelo próprio Bolsonaro, tentando ligar o Lula ao Hamas, dizendo que o Lula é terrorista, etc. e tal. Então, não lhe parece que nós enfrentamos uma extrema-direita muito forte no Brasil neste momento, muito articulada no Brasil, inclusive dentro do Congresso Nacional? O que lhe parece o futuro do bolsonarismo? Nós tivemos uma menção agora, Vivaldo, à necessidade de prender o Bolsonaro, mas você vê, em Israel nós temos o Benjamin Netanyahu de extrema-direita, nós temos a possibilidade do Trump voltar ao poder o ano que vem nos Estados Unidos. Então, no quadro internacional, você não acha que a extrema-direita está forte, agressiva, e dentro do Brasil é um grande obstáculo ao governo Lula? Sem dúvida, Azenha. É uma luta difícil, numa quadra difícil da vida brasileira e da vida e mundo afora. Não há dúvida, é que a direita está forte, muito forte no Brasil. Você veja que foi dura a campanha para eleger o Lula. Não foi fácil. Ok, de lá para cá, né, o bolsonarismo se enfraqueceu um pouco, está sendo arranhado aí de muitos lados. Isso certamente tem consequência política até mais a longo prazo, mas a direita é muito forte aqui. Você veja,
que é forte internacionalmente. O Netanyahu esteve aqui na posse do Bolsonaro. Pela primeira vez, um dirigente israelita de Israel esteve na posse de um dirigente brasileiro, para você ver a proximidade, né, da direita no mundo, e a articulação da direita no mundo. É uma coisa perigosa, né, uma coisa delicada, não há dúvida alguma, delicada. Nesse ponto, a gente tem que reconhecer os atributos do presidente Lula de saber navegar em meio a isso aí. Agora, nós sempre corremos esse risco, né, de temer demais a direita, recuarmos e eles avançarem. Esse é um equilíbrio que a sabedoria política vai indicar. Esse é um equilíbrio extraordinário que a sabedoria política vai indicar isso aí. Ao mesmo tempo, não nos pode faltar uma vontade política. Ok, nós queremos isso e queremos aquilo. Quando o Lula colocou a questão do dólar nas reuniões internacionais dele, ele colocou realmente um dedo aí numa ferida, provocou aí uma reação forte, naturalmente, mas ele colocou um dedo na ferida e não tirou esse dedo até agora, dizendo que o Brasil, o mundo, precisa da sua autonomia financeira. Não tem que ficar dependente de moeda estrangeira. Aquilo, mais uma vez, eu lembro, o pessoal chamava de perdas internacionais. O Lula tocou essa mão agora, esse dedo nessa ferida aí. Mas é que você tem que ter firmeza, ter habilidade política, mas sem recuos, ou recuos exagerados, que demonstra fraqueza do outro lado. Agora, especificamente no Brasil, nós temos aí essas questões aí de crimes cometidos, questões judiciais em andamento. Não há dúvida que nós podemos prever de que a direita vai se enfraquecer aí de alguma maneira. Mas também temos que prever, né, que o conservadorismo, de uma maneira geral, que usa a direita e a extrema-direita sempre ao seu lado aí, vai procurar suas soluções, vai procurar os seus caminhos. E nós temos que nos prevenir também com relação a isso. Era que é uma situação política permanente, constante, uma guerra de atrito, né, que já se falou muito aí na literatura política, permanente, mas Azanha, sem recuarmos em excesso e sem perdermos o nosso rumo. Temos que manter o nosso rumo e sabendo que a luta não é fácil, é dura, que a direita existe aí aqui dentro do Brasil, né, com esse bolsonarismo aí, que apesar de toda a sua idiotice, né, de todas as suas inconsequências, continua forte. Né? E aí é um processo em que envolve todos nós, que é a permanente discussão e ajuda na formação da consciência cívica, patriótica da nossa gente, do nosso povo. Nós temos que estar juntos, nós temos que estar metidos nesse meio, nessa disputa política, nesse esclarecimento, nessa elucidação do povo brasileiro, porque é uma maneira muito necessária, eficiente, eficaz de enfrentarmos a direita no Brasil. Vivaldo, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que você tem um evento hoje à tarde, no Rio de Janeiro, né, para tratar dessa questão da retomada da Eletrobras. É uma campanha que está em andamento. Boa sorte no seu evento. Obrigado por ter nos atendido, Vivaldo. Para mim foi uma satisfação, foi uma honra, e até para anunciar a você. Nós temos este evento aí e temos também já definido uma audiência pública no Senado Federal para cuidarmos da questão da Eletrobras. Temos que dar uma dimensão nacional a essa luta, para além da luta dos sindicalistas, dos trabalhadores, do setor, dar uma dimensão nacional, porque isso faz parte da compreensão estratégica do Brasil. A Eletrobras é estratégica para o país e tem que ser compreendida dentro de uma luta nacional de todo o povo brasileiro. Muito contente de estar com vocês aí. Um grande abraço, Azanha, e até uma próxima oportunidade.